Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quinta-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 7, de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo das mesas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nessa quinta-feira, nós somos convidados a meditar nesse encontro de Jesus com essa mulher e na oração dessa mulher, no pedido dela para Jesus, mas mais do que isso, na postura dela, na humildade dela, de se colocar diante de Jesus. O Evangelho também nos convida a meditar nessa sinceridade dessa mulher e não se importar em se reconhecer pequena, e não se importar de ficar apenas com as migalhas, porque isso lhe era suficiente. Então nós somos convidados nesse dia a meditarmos, a não acharmos que podemos esconder alguma coisa do Senhor ou que Ele não vai nos entender. Esse Evangelho desse dia nos ensina como nos colocarmos diante dEle. A mulher não se colocou diante de Jesus dando ordem ou dando sugestão para ele de como fazer, não. Ela se colocou de forma humilde. E quando Jesus diz a ela, não fica bem tirar o pão da boca dos filhos, mas aí ela fala, né? Ele diz jogá-la aos cachorrinhos e ela fala, mas até os cachorrinhos come as migalhas debaixo da mesa que cai, que as crianças deixam cair. Então essa humildade, essa fé moveu Jesus para que ele pudesse curar aquela filha. Mas o Evangelho também nos convida a meditar nessa posição dessa mulher como mãe. Ele nos leva a meditar que a mulher é inferior, mas ela não se importa em ser humilde diante de Deus, diante de Jesus. A obra criadora de Deus, ela vem nos mostrar que é desde o início marcada por esse ideal de se colocar em posição de humildade, de criatura, diante do Criador. Jesus é aquele que renova toda a criação, porque ao ouvir o clamor de uma mulher, ali era uma representatividade de uma classe que era extremamente marginalizada, deixada às margens. Mas aquela situação se pode revelar que não existe diante de Jesus essa situação de desigualdade.
Existe sim diante de Jesus as nossas posições de soberba, de autossuficiência, de acharmos que podemos resolver as coisas, ou até mesmo que podemos dizer a Ele como fazer as coisas. Então o Evangelho deste dia nos convida a termos essas atitudes de humildade diante de Jesus. Que a palavra desse dia, semeada entre nós, encontre acolhimento em você, em mim e todos aqueles aonde ela chegar, aqueles a quem ela alcançar. Que o Senhor nos conduza nesse dia, nessa humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.